Bem, agora que nós já vimos como determinar a cadeia principal e como numerá-la, a gente já pode seguir para as regras de atribuição de nomenclatura para os compostos orgânicos. Nós vamos falar especificamente da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós temos aqui um exemplo de um nome de um hidrocarboneto, certo? E a gente vai, a partir dele, determinar como são as regras. Então, olha só, 2-metilpentano é o nome de um hidrocarboneto. O que significam esses termos aqui? Veja só. A gente tem aqui primeiro um número, né? Esse número aqui, ele significa uma posição, ou seja, tem alguma coisa no carbono 2 da cadeia principal. Aí depois nós temos aqui o termo metil. Esse metil aqui, ó, é o nome de uma ramificação. Como identificar as ramificações? Todas as ramificações, elas terão o sufixo il. Tudo que aparecer com il é ramificação. Metil, etil, propil e por aí vai. E aí depois pentano. Olha só, a gente tem aqui a ramificação e o que vem depois da ramificação constitui a cadeia principal. Então, pentano diz respeito à cadeia principal dessa molécula. O nome da cadeia principal está dividido em 3 partes. Até aqui, pente é o que nós chamamos de um prefixo. E o prefixo ele diz para a gente o seguinte: quantos carbonos há na cadeia principal? E pente é um prefixo que designa 5 carbonos. Depois a gente tem um termo que vem no meio, é o que nós chamamos de infixo, é um termo intermediário. E o que esse infixo aqui está falando para a gente é que entre carbonos existem apenas ligações simples nessa molécula. Então, an está falando para a gente que as ligações são simples. E por último, a gente tem o termozinho O aqui, é o sufixo dessa molécula. E o termo O diz para a gente que isso aqui é um hidrocarboneto, ou seja, que essa molécula possui apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, se eu fosse construir essa molécula, eu ia ter que fazer o quê? 5 carbonos na cadeia principal, apenas com ligações simples. Vamos construir essa molécula aqui. Olha só, eu faço aqui então 5 carbonos na cadeia principal, apenas com ligações simples, beleza? Só vai ter carbono e hidrogênio a molécula porque é um hidrocarboneto. Lá no carbono 2, e aí eu posso escolher o carbono 2, olha só. Pode ser ou esse ou o de lá, né? Então, se esse aqui for o carbono 1, esse é o carbono 2. Existe uma ramificação metil. Nós vamos aprender os principais tipos de ramificações. Mas a ramificação metil é a ramificação mais simples de todas, é a ramificação formada por apenas um átomo de carbono. Então, esse daí é o nome dessa molécula aqui. E com base nesse nome, nós vamos aqui ver as regras, beleza? Muito bom, então a primeira coisa, a gente começa o nome de um composto orgânico partindo da ramificação e não da cadeia principal. Então tá aqui, ó, o nome começa pelos radicais, ou ditas também ramificações. Existem alguns tipos de ramificações, nós vamos ter uma aula para falar sobre os principais tipos de radicais de ramificações, não vai ser na aula de hoje, beleza? Então a gente vai estudar primeiro a nomenclatura dos hidrocarbonetos que não têm ramificações. Depois a gente segue para o prefixo. O prefixo aqui, nesse composto, é o pente, tá vendo? Então o que o prefixo fala para a gente? Ele nos diz a quantidade de carbonos que essa molécula tem na cadeia principal. Então vamos escrever aqui, ó. O que o prefixo significa? O número de carbonos que existem na cadeia principal. E aí nós temos aqui alguns dos primeiros prefixos para as primeiras quantidades de carbonos. Então veja só. Supondo que nós tenhamos um hidrocarboneto que possui apenas um carbono, o prefixo para ele será o prefixo met. Se ele tiver 2 carbonos, o prefixo utilizado será et. Para 3 carbonos, prefixo prop. Para 4 carbonos, o prefixo but. Para 5 carbonos, prefixo pente. 6 carbonos, X, 7 carbonos, hept. Conforme nós formos, então, avançando e vendo outros tipos de hidrocarbonetos maiores, a gente vai vendo os demais prefixos, tá bom? Mas para 8 seria oct, 9, non, 10, dec. E aí depois a gente vai vendo outros, ok? Então esses aqui já são suficientes para a gente começar. O que o infixo significa? O infixo estava aqui, ó, an. E ele está dizendo para a gente que a gente só tinha ligações simples nessa molécula, né? Então, quando a gente só tem ligações simples entre os carbonos, o infixo utilizado é o infixo an. Se eu tiver uma ligação dupla entre carbonos, aí vai aparecer o infixo en. Se eu tiver uma ligação tripla, aí vai aparecer o infixo in. Se eu tiver 2 ligações duplas, o infixo utilizado será di, porque são 2, en, porque en que trata da dupla.
Se eu tiver duas ligações triplas, di, porque são duas, in, porque é tripla, e por aí vai. Beleza? Bom, por último, a gente tem o sufixo. Nessa molécula aqui, o sufixo foi a letra O, beleza? E eles estavam nos dizendo que essa molécula é um hidrocarboneto. Então, todos os hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, terão o mesmo sufixo, que será o sufixo O. E em seguida, agora, nós veremos exemplos de nomenclatura de hidrocarbonetos nos baseando nessas regras. Ok, vejamos agora então aqui exemplos de nomenclaturas de hidrocarbonetos. Aí nós temos aqui hidrocarbonetos saturados, só com ligações simples, e temos aqui alguns exemplos de hidrocarbonetos insaturados, apresentam aqui ligações duplas. Depois a gente vai vendo outras possibilidades. Então vamos ao hidrocarboneto mais simples de todos, olha só. Pelas regras que nós estudamos, a gente tem que começar pelas eventuais ramificações. Só que nenhuma dessas moléculas aqui vai ter ramificação. Então, pulando a parte das ramificações, a gente parte direto para o prefixo, que designa a quantidade de carbonos que tem na cadeia principal. Essa daqui é uma molécula que só tem um carbono, portanto, o prefixo que a gente vai usar está aqui, será o prefixo met, é assim que começa o nome dele. Então a gente vai lá e coloca met, beleza? Depois do prefixo vem o infixo, certo? O infixo nos diz como são as ligações. E aí a gente tem essa molécula aqui somente ligações simples, né? Na verdade não tem nem outro carbono para que ele fizesse uma dupla ou uma tripla. Então a gente vai ter que usar o infixo an. E por último, o sufixo, que diz respeito à função orgânica. A função orgânica dessa molécula é um hidrocarboneto. O sufixo atribuído aos hidrocarbonetos é sempre o sufixo O. Por isso, o nome dessa molécula é metano. Veja a próxima molécula. Ela tem 2 carbonos. A gente começa pelo prefixo, para 2 carbonos, o prefixo et. A ligação entre os carbonos é simples. Sempre que entre os carbonos houver apenas ligações simples, utilizamos o infixo an. Por se tratar de um hidrocarboneto, ou seja, possui apenas carbonos e hidrogênios, o sufixo O dessa molécula é o etano. Essa daqui possui 3 carbonos. Para 3 carbonos, o prefixo prop. Então a gente começa prop. Entre os carbonos, apenas ligações simples, an. Sufixo para os hidrocarbonetos, O, propano. Se tiver 4 carbonos, o prefixo utilizado será but. Como nós temos apenas ligações simples, infixo an. Sufixo para os hidrocarbonetos, O. Beleza? Então, isso aqui é importante a gente decorar, porque eu acredito que isso aqui que é novo na cabeça de vocês. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Por quê? A partir de 5 já fica conhecido. A gente já sabe, ó, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, né? Então o resto é português. 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Isso aqui que eu acredito que é a novidade. E o próximo tem 1, 2, 3, 4, 5. Bom, para 5 o prefixo é pente, certo? Ligações simples apenas, an. Sufixo, por se tratar de um hidrocarboneto, o sufixo O. Agora vamos ver aqui algumas com ligações duplas. Olha só. Se eu tenho 2 carbonos, qual que é o prefixo para 2 carbonos? Nós já utilizamos. Então, 2 carbonos, et. Só que eu tenho uma ligação dupla entre esses 2 carbonos, então não vou usar mais an. Quando a gente tem ligação dupla entre os carbonos, o infixo utilizado é o infixo en. Por se tratar de um hidrocarboneto, sufixo O. Agora eu tenho 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? Prefixo prop. Eu tenho uma ligação dupla, vou usar o infixo en e o sufixo para hidrocarboneto O. Agora veja, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e uma ligação dupla. E aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e uma ligação dupla. A gente poderia imaginar o seguinte, vamos pegar aqui uma folha de rascunho. 4 carbonos, a gente viu que para 4 carbonos usa but. Se tem ligação dupla en, se é um hidrocarboneto O. Então esse nome aqui, buteno, ele poderia ser atribuído a essas duas moléculas. Só que há a seguinte ressalva. As regras de nomenclatura, elas seguem o seguinte preceito. Cada molécula tem que ter um nome específico. Não pode existir o mesmo nome para 2 moléculas diferentes, certo? E é aqui que entra a necessidade da gente numerar a cadeia principal. Então, se nós numerarmos a cadeia, nós veremos que aqui nós temos a ligação dupla entre os carbonos 1 e 2, portanto, a dupla está no carbono 1, enquanto nessa outra molécula eu posso numerar começando por qualquer uma das extremidades. Se eu começar por aqui, a minha ligação dupla vai estar no carbono de número 2. Então, aqui, o de cima tem a dupla no carbono 1 e o de baixo tem a dupla no carbono 2, e isso deve ser levado em consideração na hora de atribuir o nome da molécula, beleza? Bom, então, a gente vai dar o nome dessa daqui começando pelo prefixo,
E aí o prefixo começa aqui, ó. São 4 carbonos, portanto, but. E aí, antes de colocar o infixo, nós vamos colocar a posição da ligação dupla. A ligação dupla está no carbono 1, então a gente coloca o número, a posição, separada por traços. Em seguida, o infixo em, e para finalizar, o sufixo o. Agora, a de baixo, ela também tem os 4 carbonos, portanto, o prefixo but. Antes de colocar o infixo, colocamos a posição da ligação dupla. A ligação dupla encontra-se entre os carbonos 2 e 3, portanto, ela está no carbono 2. Então, but 2. O infixo que designa a ligação dupla em e, por último, o sufixo o. Então, essa daqui é uma das possibilidades para se atribuir o nome a esses dois. Outra possibilidade é a seguinte, nós podemos trazer a posição para frente do nome. Então, ao invés de chamar essa daqui de but-1-eno, eu posso chamá-la de buteno. Assim como a de baixo, eu posso trazer a posição para frente do nome, eu posso chamá-la de 2-buteno. Há ainda a seguinte possibilidade, tá bom? Quando a dupla está no carbono 1, você pode simplesmente omitir a posição. Então, este aqui em cima pode ser chamado apenas de buteno. Então, quando a gente falar buteno, nós estamos nos referindo àquele em que a ligação dupla está no carbono 1. Já o 2, ou qualquer outra possibilidade que não seja o carbono 1, a posição deve aparecer entre o prefixo e o infixo, ou ainda antes do prefixo. Mais um exemplo, agora eu tenho, olha só, 2 ligações duplas e é adequado nós numerarmos a cadeia para que possamos dizer as posições das ligações duplas. Então aqui, ó, se eu começar pela extremidade da esquerda, as minhas ligações duplas estarão nos carbonos 2 e 4. Se eu começasse pela direita, elas estariam também nos carbonos 2 e 4. Então tanto faz, o que importa é que elas estão aqui, ó. 2 e 4. A gente tem 6 carbonos. O prefixo utilizado para 6 carbonos é o prefixo X. Então é por aí que a gente começa, chamando a molécula de X. Aí agora eu vou colocar o infixo. Eu tenho 2 ligações duplas. O infixo utilizado para 2 ligações duplas, como nós vimos anteriormente, é o infixo dien. Então eu vou colocar aqui, ó, dien. Só que antes do dien, como nós vimos, é necessário colocar as posições das ligações duplas. Elas estão no carbono 2 e 4. Então, olha como é que a gente faz isso. Colocamos as posições separadas por vírgulas. Então, traço 2,4 traço e aí o infixo dien. E, para terminar, o sufixo para os hidrocarbonetos é o sufixo o. Mais alguns exemplos aqui para concluirmos. Veja, temos aqui um hidrocarboneto que apresenta uma ligação tripla, são 2 carbonos. Para 2 carbonos, como nós vimos, o prefixo utilizado é o prefixo et. Então, começa com et. Nós temos uma ligação tripla, o infixo para a tripla é in. E para hidrocarbonetos, o sufixo o, certo? Essa daqui, 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos, but. Ligação tripla in, sufixo para hidrocarbonetos o. Nesses dois casos, a ligação tripla encontra-se no carbono 1, então não há necessidade de colocarmos a posição. Poderíamos, se quisesse, colocar aqui um butino ou but-1-ino, seria uma possibilidade, mas podemos simplesmente omitir. Agora eu tenho uma cadeia fechada. Quando a cadeia é fechada, o nome dela se inicia com o termo ciclo. Então a gente segue como se fosse aberta, né? Depois de colocar o ciclo. São 4 carbonos, por isso, depois de 4 carbonos, a gente vai utilizar o prefixo but. Então aqui, ó, ciclo... but, coloca o tracinho para separar, beleza? Bom, são apenas ligações simples, sufixo para hidrocarboneto, o. Então esse aí é o ciclobutano. Esse aqui tem 5 carbonos, a lógica é a mesma, ciclo porque é fechada. Para 5, o prefixo é pente, ligações simples sufixo para hidrocarboneto o. Essa daqui ainda fechada, portanto, ciclo. Agora, ela tem uma ligação dupla, né? Então vai ficar diferente aqui. Como são 5 carbonos, o prefixo pente. A ligação dupla vai estar no carbono 1. Quando a cadeia é fechada, a gente começa a numerar pelo carbono que tem a dupla, ou esse, tanto faz, certo? Então, como ela está no 1, a gente não precisa dizer a posição dela. Então, ele é simplesmente o ciclopenteno. Esse aqui, cadeia fechada, ciclo, tem 6 carbonos. Vimos anteriormente, para 6 carbonos, o prefixo utilizado, X. Então, ciclo X, são apenas ligações simples, Então, este é o ciclohexano. Agora aqui eu tenho 2 ligações duplas, eu devo escolher um dos carbonos para iniciar a numeração. Eu poderia começar por esse e ir seguindo em direção a outra dupla, ou então começar por esse e seguir em direção a outra dupla.
Então, as posições ficaram dessa maneira aqui. Então, as posições das ligações duplas são, essa aqui está entre o 1 e o 2, então ela está no 1. Essa daqui está entre o 3 e o 4, então ela está no 3. Como a cadeia é fechada, ciclo, como ela tem 6 carbonos, X, como temos duas duplas, o infixo utilizado será dien, mas antes de colocarmos o dien, a gente tem que colocar as posições das duplas, certo? Então, quando a gente tem duas duplas, precisa colocar as posições. Uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 3. Então, separa com traço, as posições nós separamos com vírgulas, então 1,3. E aí, então, o infixo de en e o sufixo para hidrocarbonetos, a letra O. Bem, turma, aqui a gente termina a nossa parte teórica, na verdade já com vários exemplos aqui, de nomenclatura dos hidrocarbonetos.